Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para gravar mais um vídeo da disciplina de cálculo aí, exemplos de derivadas com as regras práticas, tá? Então, se você não é aluno nosso, está passando aqui a primeira vez, está querendo aprender a derivada, a gente pede que você se inscreva, porque você vai ajudar a gente no canal. A gente tem exercício aí explicativos de cálculo de limite, derivada, integral, aplicações. Vai te ajudar aí no seu curso de cálculo, tá? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui mais um exercício utilizando as regras práticas. Bom, então aqui está mais um exercício da lista aí que eu passei para os alunos, exercícios iniciais de derivadas para eles utilizarem as regras práticas, tá? Então, está aqui uma função y igual a 6 sobre x à sétima, menos 12x ao cubo, mais 5x. Então, a gente diz que esta função, para eu derivar, que inicialmente eu tenho uma função aqui que se enquadra na fórmula 5, tá? E, na verdade, essa 5, ela nem deriva, mas ela define que se eu tenho uma função u mais v mais w, que é uma parcela mais outra, uma função soma, que a derivada dessa função vai ser igual à soma das derivadas, ou seja, eu vou derivar cada termo aqui separadamente. Então, tem um termo que eu chamo de u, eu vou lá e derivo u. Aí eu tenho um outro termo que eu chamo de v, eu vou e derivo v. E outro termo que é w, eu vou e derivo w. E assim sucessivamente. Se eu tiver 4, 5 termos, eu vou derivando sempre termo a termo, tá? E um termo não tem relação com os demais. Então, quando eu olhar para essa quinta fórmula, eu vou falar assim, eu tenho aqui uma função soma, então eu vou derivar cada termo aqui separadamente. Eu sempre falo para o aluno assim, qual é o termo? Nós temos 1, 2, 3 termos. Eu pergunto, qual é o termo aqui que você acha fácil de derivar? Então, geralmente, o aluno, a essa altura, ele fala assim, professor, o segundo termo é fácil de derivar. Eu tenho lá um menos 12x elevado a 3. Ele se enquadra aqui nessa segunda fórmula para eu derivar esse termo, tá? A gente fala, eu tenho um k aqui na frente, uma variável x, que é a variável da função, que está elevada a um expoente n. E como que eu derivo isso? A tal regra do tombo. Então, esse n aqui do expoente, a gente fala que ele vai tombar, ó, eu vou mover ele aqui para frente, na frente, para multiplicar pelo k, vou copiar o x e do n eu vou tirar 1. Então, para esse segundo termo aqui, se eu for derivar, eu vou tombar esse 3, que é o meu n, aqui para frente, para multiplicar pelo menos 12, vai ficar menos 36. Eu copio a variável x da função e do expoente n, ó, do n que eu tinha anterior, desse n eu vou tirar 1. Então, se meu expoente n era 3, se eu tirar 1, vai dar 2. Então, a derivada desse cara vai dar menos 36x ao quadrado. Aí eu falo assim, o terceiro termo também é fácil de derivar, tá? Ele aqui, como eu separei em 4 fórmulas, apesar de ser tudo regra do tomo, eu falo assim, ele está se enquadrando aqui na terceira fórmula. Eu tenho um k, o k é um número acompanhado do x. O k acompanhado do x, a derivada vai ser sempre o k, ou x some, tá? Então, a derivada de kx vai ser k. A derivada de 5x vai ser 5, tá? E eu sempre falo para o aluno que isso não deixa de ser a tal regra do tombo, porque eu tenho lá um termo que é 5x, tá? Eu poderia considerar que esse expoente é 1. Se eu fizesse isso, eu estaria classificando a minha função aqui, ó, na segunda fórmula. Ó, um kx elevado a n. Só que meu n é 1, não aparecia, mas a gente sabe que o expoente é 1. Se eu tombar o 1 aqui para frente, ó, então se eu tombar o 1 para multiplicar pelo k, esse 1 vezes 5 dá 5. Aí eu copio a variável x, do 1 eu tiro 1, dá 0. Só que vai me dar o termo de grau zero, né? Lá em limites, a gente fala que quando esse termo é de grau zero, eu não preciso representar a variável x. Portanto, a derivada vai ser 5. Por isso que a gente fala que é só o k, tá? E aí, talvez o termo mais difícil de derivar é o primeiro. Mas o vídeo anterior a esse aqui, eu vou deixar até ele, se você quiser acessar, a gente falou na inversão desse termo que está no denominador. Então, eu venho aqui, esse primeiro termo aqui que eu chamei de u, na função, né, o u, eu vou inverter esse x à sétima. Então, 6 está lá no numerador,
Esse x à sétima, eu vou mandar ele para o numerador. Quando eu fizer a inversão, para representar que foi feita a inversão, eu vou escrever menos 7. Tá? E aí, para derivar esse cara, eu vou usar a segunda fórmula, a regra do tombo de novo. A derivada disso ó, vai tombar o menos 7 vezes 6, vai dar menos 42. Vou copiar o x, e do expoente que era menos 7, cuidado, que do expoente n eu vou tirar 1, então vai ficar menos 7 menos 1. E menos 7 menos 1 vai dar o quê? Menos 8. Tá? E aí, para o expoente não ficar negativo, eu vou pegar essa potência negativa e vou inverter novamente. Então, esse x menos 8, quando eu jogar ele para o denominador, eu vou escrevê-lo como x elevado a 8 positivo. Toda vez que eu inverter, eu troco o sinal do expoente, tá? O vídeo que eu vou deixar aqui no final, ele tem lá a pesquisa que eu fiz e mostrei a questão da inversão, o que a gente faz com o sinal do expoente. Mas eu tenho outros vídeos aí explicando como uma potência, a potência com expoente negativo, a questão da inversão. Então, está aqui a derivada dessa função, tá? Se eu vier mais uma vez aqui no GeoGebra, só para a gente conferir, e digitar f de x igual a 6 sobre x à sétima, menos 12x ao cubo, mais 5x. Ó. Eu digitei uma função, que é essa aqui. Tá? E aí eu vou entrar aqui no GeoGebra, eu tenho essa ferramenta, e pedir a derivada dessa função f. Ó. Tá? Vou pedir a derivada, ele está calculando aqui, soltou. Tá? X à oitava, menos 36x à décima, mais 5x à oitava, menos 42. O aluno fala assim, não está batendo com a sua derivada. Não é que não está batendo, tá? O GeoGebra pegou essa derivada, como eu falei no outro vídeo, e ele juntou numa fração só. Então, ele criou aqui fração e fração, denominador 1, tirou o MMC disso tudo, que é o próprio x à oitava, tá? Dividiu aqui, ó, e pôs na ordem. X à oitava dividido por 1 é x à oitava. Vezes menos 36x ao quadrado, ele colocou menos 36x à décima. Depois esse cara como primeiro termo. Quando ele dividiu x à oitava por 1, deu x à oitava. Vezes 5, 5x à oitava. Está aqui. 5x à oitava. E x à oitava por x à oitava dá 1. Vezes menos 42, menos 42. Tá? Então, por que o GeoGebra não bateu a resposta? Porque ele decidiu aí tirar o MMC, tá? Mas eu não faço isso, eu deixo a derivada assim. Por quê? O que vai acarretar aqui? Essa derivada da forma que ele deu, vamos supor que eu vá calcular a derivada, eu vou trocar um x por um valor aqui. Eu vou ter que fazer 2 à décima, né? Enquanto aqui eu faço 2 ao quadrado, tá? Então, como simplificação, essa resposta aqui, ela está mais adequada, tá? Mas o que o GeoGebra deu é exatamente o que está aqui, só que de uma outra forma que não vai ser mais simples. Portanto, a gente derivou termo a termo e teve essa resposta, ok? Então, esse é mais um vídeo aí com a regra prática. Convido você a assistir o outro, se você não entendeu aqui a questão da inversão, tá? Porque eu faço lá tanto com a inversão como a sétima fórmula, o outro vídeo, ok? Então, espero aí que tenha ajudado você, que você tenha entendido. Se você não é aluno da gente, está aí a primeira vez no canal, peço que você se inscreva aí para contribuir com o canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.